Olá, filhos de Deus, graça e paz a todos, seja muito bem-vindo a este Boletim da Fé. E eu vou falar hoje sobre um tema muito importante que vai te trazer consolo e uma viva esperança. Sabe que tema é esse? A vida após a morte. Quando a gente fala isso, muita gente fica, meu Deus, como é que pode um tema falando sobre a vida após a morte trazer consolo, trazer uma viva esperança? Eu vou te provar aqui na palavra de Deus. Olha, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabe quando um cristão morre, para onde ele vai? Será que ele vai estar com Cristo? Será que ele vai para o seio de Abraão? O que é o seio de Abraão? O que é o Hades? Né? O que é região de tormento, região de conforto? Tudo isto nós iremos ver neste Boletim da Fé, meu amado. E aquele que acreditava em Deus, né? Porque o Antigo Testamento a gente sabe que apontava para a vinda de um Messias. Aqueles que acreditavam em Deus quando morriam, iam para onde? E aqueles que não acreditavam? Deixa eu te falar uma coisa, é algo muito importante que nós iremos ver neste Boletim da Fé. Desde já peço que você compartilhe este vídeo com os seus irmãos, amém? E será uma bênção. Mas antes de adentrarmos aqui, eu quero te fazer outra pergunta. Você gosta de matemática? Eu não sou muito fã de matemática não, né? Mas nós precisamos estudar. Eu estudei no fundamental, eu estudei no ensino médio e eu estudei também no ensino superior. Mas eu não sou professor de matemática, eu sou professor de biologia. E no primeiro ano que eu entrei, tinha lá matemática para biólogos, só a misericórdia, né? Mas eu me dediquei, estudei, graças ao bom Deus, tive uma boa nota, mas eu nunca fui muito fã de matemática não. E a gente sabe que a matemática tem as 4 operações, a multiplicação, a adição, a divisão e a subtração. São, na realidade, princípios básicos para que a gente possa avançar em matemática, não é verdade? Se você não domina a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração, você não consegue compreender a matemática de uma forma mais profunda. E você sabia que na palavra de Deus existem princípios básicos da doutrina de Cristo, que eu faço essa comparação, que equivalem, por exemplo, às operações da matemática. Hebreus 6, de 1 a 3, fala sobre isso. Depois você dá uma lida para se aprofundar mais. Fala justamente sobre seis doutrinas, vamos dizer assim, olha, elementares, básicas, fundamentais de Cristo, que envolve o quê? Por exemplo, arrependimento de obras mortas e fé, ensino de batismos, de imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu vou falar sobre a parte final, que é da ressurreição dos mortos, mas deixa eu comentar algo aqui. Por exemplo, irmãos, um homem de Deus, né, um pregador da palavra, disse assim, que na interpretação dele existe a santificação inicial, progressiva e final. Na inicial, há a necessidade de nós nos arrependermos das obras mortas. E a fé, essa é a inicial, porque a gente tem acesso ao corpo de Cristo. Arrepender-se das obras mortas é se arrepender das obras da carne. Porque o nosso Senhor Jesus, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há uma nova realidade quando a gente aceita Jesus. Você entende? Por exemplo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais. E a fé é fundamental, como Pedro falou. A fé é mais preciosa que o ouro. E através do arrependimento de obras mortas e da fé, a gente tem acesso a essa santificação inicial. E esse ministro fala sobre a santificação progressiva, que envolve justamente o ensino de batismos, né? Tem a ver com batismo no corpo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, imposição de mãos, glória a Deus, cura, enfim. E a igreja progressivamente está crescendo no Senhor. E vem a santificação final, amados. Olha, são doutrinas básicas de Cristo, amados, doutrinas elementares de Cristo. Então fique atento. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu não irei dar um foco em juízo eterno aqui. Apesar que esse tema escatológico, né, que é o estudo dos acontecimentos futuros, é importante demais. A gente precisa compreender, por exemplo, como eu falei, sobre arrependimento de obras mortas, fé, ensino de batismo, de imposição dos mãos, juízo eterno e ressurreição dos mortos. A gente precisa saber para onde a gente vai após a morte. Existe vida após a morte? Será que a gente fica consciente?
Será que a gente vai lembrar, por exemplo, dos nossos parentes? Tudo isso nós iremos aprender aqui na palavra de Deus, amém? Então fique muito atento a tudo que a gente vai falar, amados. E deixa eu trazer 2 versículos aqui importantes. Por exemplo, em 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, meus amados, há uma viva esperança. Aqui diz que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos dentre os mortos. Apesar que eu creio que nós estamos na geração do arrebatamento, amados. Eu creio que o nosso corpo adquirirá a incorruptibilidade, nosso corpo será transformado. E a gente vai ver aqui na palavra de Deus que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados, os vivos, e iremos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa. E aqui fala em 1 Pedro 1,3 sobre uma viva esperança. Oh, glória! E aqui em Filipenses 1, 23, 24, Paulo, que estava preso, escrevendo para os Filipos, né, para os filipenses, ele combatendo o combate da fé, dizendo assim, olha, ora, vim de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo estava dizendo aqui, neste momento da vida dele, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E aí a gente já tem uma dica para onde o cristão vai. Daqui a pouco eu vou trabalhar mais sobre isso, né? Incomparavelmente melhor. Aí alguns dizem assim, então é melhor morrer e estar com Cristo. Amados, não faça, pelo amor de Deus, a oração do suicida. Cristo me leva, não, meu amado, porque existe um propósito para você aqui na terra. Aleluia! Uma vez um homem de Deus chamado John Bevere, ele disse assim que o tempo médio de vida de um ser humano é de 90 anos. Se você dividir esses 90 anos pela eternidade, amado, não é nada. Nós precisamos ficar no corpo para cumprir o nosso propósito, para servir aos irmãos. E no 24 comprova isso que eu estou falando. Diz assim, olha, Paulo falando, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então não faça a oração suicida não, irmão. A gente sabe que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas você precisa cumprir o seu propósito aqui na terra. Aleluia! E eu vou te comprovar na palavra de Deus que a mensagem do tempo do fim traz consolo para nós que cremos em Jesus Cristo. Para nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o texto está lá em 1 Tessalonicenses 4:13, irmãos. É um texto chave para nós cristãos, que fala sobre uma doutrina básica de Cristo, que envolve ressurreição dos mortos. E quando a gente fala de ressurreição dos mortos, tem a ver também com arrebatamento. Vamos lá. O foco neste boletim da fé não vai ser o arrebatamento, tá? Mas vamos lá, vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 4:13, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que é que a gente conclui aqui? Que nesse versículo, que existe um grupo que tem esperança e um grupo que não tem. Nós cristãos precisamos ter esperança, nós somos do grupo que tem esperança, porque nós iremos encontrar com o nosso Senhor nos ares. A igreja de Cristo vai se encontrar com o Senhor nos ares. No 14 diz assim, amados, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui dormir, amados, quer dizer morrer. Na palavra de Deus, dormir em algum momento, ele quer dizer dormir de verdade. Em outro momento, quer dizer ficar, olha, não durma, não fique desapercebido, não fique desatento, tá? Mas o foco não é esse, fique atento aqui. Aí ele diz no 15, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, precederemos os que estão mortos. Fica ligado, tá?
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, eu queria que você repetisse comigo aqui, ó. Os mortos em Cristo, diga. Os mortos em Cristo, ou seja, a igreja, ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram, que aceitaram a Jesus Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, aleluia, juntamente com eles, com aqueles que morreram e ressuscitaram primeiro, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 18, 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então ele fala sobre os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados. Ele fala aqui sobre o arrebatamento. Ele fala aqui que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. E ele diz no final, consolai-vos, pois, uns aos outros. Ele não diz aperreai-vos uns aos outros, afligi-vos uns aos outros, atormentai-vos uns aos outros. Não, consolai-vos, irmãos. Então, quando a gente fala de ressurreição dos mortos, a gente deve associar ao quê? Ao consolo. Porque nós iremos encontrar com o nosso Senhor nos ares, aleluia. Para a gente entender essa questão da morte, primeiro, o que é morte? Morte é acabar, não, morte é separar-se. Por exemplo, no pecado original houve a morte espiritual. E morte é separar-se de Deus. Aleluia. Mas Deus criou um plano, irmãos. Ele disse, olha, lá em Gênesis, virá um filho de uma mulher que pisará a cabeça da serpente, a primeira profecia da palavra de Deus. Aleluia! E ele veio, irmãos, morreu e ressuscitou dentre os mortos. E nós estamos nos últimos dos últimos dias para que nós venhamos a nos encontrar com ele nos ares. Para nós entendermos, nós temos que lembrar da tricotomia do homem. E o que é o homem tricotômico, Renildo? É justamente a entender que nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Passe aí apenas uma página em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim, olha, 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo mantidos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! João 4:24 diz, Deus é Espírito. Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa semelhança, ou seja, nós somos o Espírito. Gênesis 2:7, do pó da terra Deus moldou o homem, e liberou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Então, irmãos, fique atento para a gente entender que o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Nós iremos para um texto muito importante que revela o lugar para onde aqueles que acreditavam em Deus no Antigo Testamento iriam e aqueles que não acreditavam em Deus. Está em Lucas 16:19. Lucas 16:19 é uma ministração para você compartilhar com o máximo de pessoas e para você estudar, irmãos, voltar, revisar. Muito importante porque edificou demais a minha vida, que fala sobre o rico e o mendigo. Lucas 16:19 diz assim, se você porventura faz tempo que não lê a Bíblia, aqui está, olha, uma oportunidade importante, tá? Abre teu coração, irmãos, para a palavra de Deus. Olha o que diz, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o que diz aqui, quando o mendigo morreu,
anjos levaram esse mendigo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha agora, no inferno, a tradução aqui do grego é o termo Hades. Hades quer dizer inferno. E uma interpretação melhor é, na verdade, região dos mortos. Então, quando se falar em inferno na Bíblia, quando se falar em Hades na Bíblia, você vai associar a região dos mortos. Aí olha o que diz aqui o rico, tá? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, o mendigo que morreu. Então quer dizer que para a região dos mortos foi Lázaro que morreu? Foi. Os anjos levaram para o seio de Abraão, que é no lugar do Hades, que é a região de conforto. Tá? E ele disse assim, ó, viu de longe Abraão e Lázaro. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, aquele homem rico, irmãos, e homem rico aqui não quer dizer que é porque ele é rico que ele foi para o inferno. É porque ele tinha condições e não ajudava ninguém, ele era egoísta, é diferente. Lázaro não foi levado pelos anjos porque ele era pobre, não, porque ele era um homem temente a Deus, tá? E o rico aqui era egoísta, ele não temia a Deus. Mas enfim, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então Lázaro, o mendigo, foi para a região de consolo, no Hades, e o rico para a região de tormento. E além de tudo está posto o grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para os outros não podem, nem os de lá para o de nós. Gente, presta bem atenção, eles estão conscientes aqui. E aqui a palavra de Deus diz que o rico, por exemplo, foi sepultado. Como é que ele foi sepultado e estava consciente? O que é que foi sepultado? O corpo. O corpo é que foi sepultado. Houve a morte física, mas o espírito e a alma ficam conscientes. Você está percebendo aqui. Então replicou, Pai, eu te imploro, o homem rico, falando aqui, ó, que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Veja que ele lembrava dos irmãos. Ele morreu, foi sepultado e ficou consciente, lembrava dos irmãos, amados. Mas ele estava na região de tormento. E diz aqui, ó, porque tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Lembre que esse contexto é de Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha ressuscitado dentre os mortos, tá? Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco, se porventura, né, viesse alguém que ressuscitasse dentre os mortos. E não fique atento, fica claro que aquele do Antigo Testamento que morria ia simplesmente para o Hades, que é a região dos mortos. Os que acreditavam no Messias, veja que eles não eram ainda filhos de Deus, né? Por quê? Porque eles acreditavam na vinda do Messias. Então, Jesus veio, né, e estabeleceu uma nova dispensação, uma aliança de sangue, é diferente. Mas eles criam na vinda do Messias. E aqueles que criam na vinda do Messias iam para o seio de Abraão, que era a região de conforto do Hades. E aqueles que não acreditavam iam para a região de tormento, e havia um abismo entre eles. O que é que a gente conclui? Que aqui havia consciência, irmãos. E o que é que morre? O corpo, não esquece. E essa morte do corpo é a morte física, onde há a separação do corpo, né, e da alma e do espírito. Fique muito atento a isto, irmãos. Aí presta bem atenção. Quando o homem de Deus morre no Novo Testamento, olha o que diz lá em 2 Coríntios 5, 8, para nós finalizarmos. 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 5, 8. Olha só o que diz, amados. Paulo falando aqui, ó, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aleluia!
Então, o crente na Nova Aliança, no Novo Testamento, quando ele morre, ele não vai para a região de conforto, ele não vai para o seio de Abraão. Ele vai estar com Cristo. Ele vai estar com Cristo. Lembra que Paulo falou no início da ministração aqui do Boletim da Fé, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Aleluia! Então, amados, o morrer é lucro, né? O morrer é lucro, tá? O morrer é lucro. Para onde vai, a gente vence. A gente não pode ter medo da morte. Mas, Renildo, eu tenho medo de morrer. Para com isso, irmão. A gente está aqui protegido pelo Espírito Santo, protegido pelo nosso Senhor. E o nosso Senhor tem cuidado da minha vida, tem cuidado da tua vida, tem cuidado da tua família. Não faltou nada para você até hoje, nem vai faltar em nome de Jesus. Mantenha dentro de você essa viva esperança. Por isso que nós somos mais que vencedores. Aleluia! E para finalizarmos, meus amados irmãos, nós iremos ler aqui um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus. Meu Deus do céu, você vai concordar comigo. Está lá em Atos 7:55. Atos 7:55, diz assim, irmãos: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, eita glória, eu sou cheio do Espírito e você também, aleluia, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à sua direita, glória a Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Que visão maravilhosa, amados. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, aqueles que estavam querendo apedrejar a Estevão e tal. E unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, vejam a pressão que ele estava passando, amados, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo que depois foi totalmente transformado no que é o nosso Paulo. E diz aqui 59, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Aleluia! Quando o crente morre, irmãos, o nosso espírito consciente vai estar com Cristo. Glória a Deus. E no 60 diz assim, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Adormecer aqui quer dizer morrer. Houve a morte física, mas nós estaremos com Cristo, nosso espírito, irmãos. Então, para onde formos, irmãos, nós somos mais que vencedores. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa palavra, Deus. Que essa tua palavra tenha tocado meus irmãos, porque tocou a minha vida, Pai. Que essa viva esperança se estabeleça dentro de nós, porque nós iremos, Pai amado, nos encontrar contigo nos ares, para estarmos contigo eternamente. Nós te agradecemos e te louvamos. Grande abraço, meus amados. Fiquem na paz.